Torcedor do Vasco, podem se espernear e morder as costas, porque não deu pra vocês. Podem provocar, fazer mosaico, o que vocês quiserem. E pra nossa torcida do Fogão, deixa aqui no comentário quem foi o melhor da partida pra vocês, na opinião de vocês. Matheus Martins, Cabral, jogaram muito. E eu separei pra vocês o melhor corte pra vocês verem o que estão falando da partida do nosso Botafogo. Vamos acompanhar. Minha sensação de que a bola ia no gol foi quando eu vi o Léo parado, eu falei, ele sentiu que não dá. Porque, se você olhar, não na câmera que está atrás do Matheus quando ele bate, que é a mais legal. Se você ver a câmera normal, a 1 do jogo, quando ele traz e bate, a saída da bola dá a impressão que a bola vai por cima. Pode ver. Ela sobe e quando ela cai, ela já cai no ângulo. O goleiro tá com vários jogadores à frente dele. Ou seja, já limita a ação dele. Quando ele vê a bola já está caindo e está no ângulo dele. Ele não consegue se mexer. É absolutamente mérito total do lance do Matheus, que foi um golaço. O gol que deu a vitória ao Botafogo. Eu estava falando do treinador brincando, né, no início, que o treinador estava em casa. Gosto do Belão como treinador. Conheço ele há algum tempo já, desde as categorias de base do Atlético Paranaense. Fez um bom trabalho, estudioso, mas muito prático em relação ao trabalho dele. Veio para o Botafogo no Sub-20 num convite, trabalhou bem também, teve essa oportunidade. Tem aí, não só pelas 2 vitórias, mas tem um bom trabalho. É um novo treinador de futebol, mas que tem boas ideias e demonstrou nesses 2 jogos, né? O Botafogo hoje fez um bom jogo também. Não ganhou por acaso, não ganhou sem querer, ganhou porque realmente virou o resultado e mereceu. E ele, desculpa, não. Ele, nesse pequeno período dele, ele fez intervenções na forma de jogar do Botafogo e na própria escalação, né? Você vê, o Montoro hoje tem um jogador que dos últimos 2 jogos entrou. Ele tem privilegiado um meio-campo um pouco mais composto. Ele herda o Botafogo do Martim Anselmo, que a principal crítica era a parte defensiva de um time que, a partir das escolhas do Anselmo, não conseguia se equilibrar tanto. E ele pareceu ter focado muito em tentar dar um pouco mais de equilíbrio ao Botafogo, sem perder a possibilidade de incomodar os adversários. Você quer ver uma questão tática que o Mansur colocou, mas a questão do Matheus Martins. Por que ele não vinha até embaixo acompanhar o lateral? Porque quem dava profundidade do lado direito era o Puma. Ou seja, quando o Puma passa, certo, da intermediária, ele já vira de quem? Do lateral. O Alex Telles, no primeiro tempo, e o menino que entrou no segundo tempo, o Caio Roque, é que se ocupavam com a profundidade do Puma. Mas quem era o cara do lado direito? Era geralmente o Tietê que começou do lado direito, no Vasco. Isso, certo? Tietê. O que acontecia? O Tietê, por característica, ele não jogava aberto, ele dava... Vinha por dentro. Quando ele vem por dentro, quem pega ele? O meio-campo do Botafogo. Então, o Martins vinha até o meio, certo? Se posicionava, acompanhava e depois largava para o lateral. E virava referência do contra-ataque. Exatamente. E aí é que tem que se preocupar com isso é o Vasco e fazer essa cobertura, que geralmente não dava tempo. Por isso que várias vezes ele pegou mano a mano com o zagueiro do Vasco. Saldívia. Entendeu? Porque não dá tempo. E aí a questão é de você dar uma lidinha no jogo. Esse foi um dos pontos que fez o Matheus Martins o destaque, talvez o melhor do jogo, porque decidiu o jogo, não só pelo gol, mas pelo primeiro tempo, que 1 ou 2 vezes ele conseguiu finalizar e incomodou o Léo Jardim. Eu acho que tem uma coisa também a ver com a composição do elenco, né? O elenco do Botafogo já está mais robusto a essa altura, ele sofreu com algumas lesões. Vamos ao próximo lance, então. É um lance que o Botafogo pedia um cartão vermelho, né? A expulsão do Saldívia depois de um carrinho. Ele era o último homem, aparentemente, né? É isso, aos 40 minutos do primeiro tempo. Inclusive, vou chamar a atenção. Vou até pedir... aqui a gente já está com a câmera bem fechada, né? Mostrando a falta. Mas esse lance é importante a gente analisar no ângulo aberto. A gente vai rodar as imagens. Depois da câmera 1, vai ficar melhor para a gente perceber. Primeiro, o Wagner, que está bem distante. E já durante o jogo, na câmera 1, a gente vai perceber... Olha só, se a gente puder só voltar lá um pouquinho, por favor, na hora do lançamento, volta mais um pouquinho. Aqui a gente já parou. É que no começo dessa jogada, quando o Botafogo vai sair com a bola, o Wagner acabou fazendo um movimento que é um movimento antigo, que a gente fazia muito e que os instrutores orientavam. Quando vinha a jogada, a gente tinha que parar, afastar, deixar a jogada fluir e depois você ia buscar. Mas hoje em dia, com a rapidez do jogador, com a rapidez da jogada, os times contra-atacando muito rapidamente, o árbitro ele precisa fazer a leitura e a antecipação. Nesse tipo de jogada, não pode ficar parado no meio campo para esperar a jogada fluir, porque depois você
ficou longe. E agora a gente vai rodar, eu vou pedir para parar na hora da falta, pode seguir, na hora da falta, para só um pouquinho, olha só. Ele não está na imagem. Ele não tem mais condição de avaliar. E esse tipo de falta, o árbitro deve avaliar exatamente na hora que a infração é cometida. Por quê? Quando você vem correndo, até você chegar no local da infração e apitar, o jogo já mudou de configuração, o goleiro já está saindo, a zaga já está chegando, mas repare, olha só o posicionamento da defesa do Vasco. O jogador lá, o Cuiabano, está muito distante, o outro zagueiro, aqui o outro defensor ficou completamente atrás, e essa ação do Saldívia, por mais que a bola ela tenha uma direção reta ali, mas o Matheus Martins tinha toda a condição. Depois desse toque na bola, ela está seguindo reto, mas ele vai para o confronto com o Léo Jardim. Isso, para mim, é lance claríssimo. E essas avaliações tem que fazer na hora da falta. Porque se a gente pode soltar a imagem, repare que como muda completamente a figura. Ó como ele vem correndo. Quando ele chega para apitar, a hora que ele apita, já mudou a configuração, já tem a impressão que o zagueiro já chegou, que o goleiro já dominou a bola. Agora, olha o que acontece imediatamente após a falta. E aí como é que alguém pode tomar alguma decisão assim? É isso. No calor, ali com a reclamação, obviamente, o jogador já esperando uma expulsão, ele vem para poder pressionar, mas o VAR ele tem essa imagem que a gente está analisando aqui, principalmente a imagem aberta, com a câmera de impedimento, para poder avaliar o posicionamento de jogadores. Tivemos 2 expulsões recentemente, muito parecidas, em lances assim, o Vasco contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina, o Botafogo contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina numa falta do Arias, ele também está lá no bico da área e ia sair para o confronto com o goleiro do Botafogo, o Medina foi corretamente expulso, e Brasil e França a expulsão do Pamecano, que o Wesley também, ele está ali na lateral da área, né? Ele não está na meia-lua. Muitas vezes o árbitro fica analisando só a direção, tem que estar na direção do gol, a direção do jogo, a direção que o jogo está fluindo. Porque depois dessa falta, o Matheus Martins, ele chegaria em condição de disputar essa bola, de dominar a bola e fazer o gol. A questão tática que resultaria em cartão vermelho, para mim, é muito clara. O que eu não consigo estar convencido é do toque. O toque foi bem sutil, né? Foi sutil. Acho que do joelho agora, o joelho aí aí, ó. Só que o outro ângulo, eu não consigo ver o pé direito do Matheus Martins encostando no joelho do jogador do Vasco. Tem a mão eu também, vejo encostando na mão. A mão que a do mão Saldívia derrubaria ele. na batata da perna quando ali, você né? vem na velocidade, o jogador, ele está em velocidade, dá um toque na bola, o mínimo que ele sofre de contato, de falta... Toque da mão, eu acho. Olha lá. Não parece ter o toque do pé no joelho, parece ter o da mão só. Assim, se a gente puder voltar bem fechado, olha só, na hora da disputa... É agora o joelho, ó. Eu acho que tem um contato do joelho. Agora tem um detalhe, Mansur, que é super importante. A gente está analisando aqui e o VAR, ele tem acesso a todas as imagens. A todas as imagens. Ele tem acesso a todas as imagens. Como é um lance de interpretação de situação clara de gol... Mesmo se não tiver o toque, o VAR precisa chamar. Pois é, meus irmãos, a soberba, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Aquele mosaico no início do jogo provocando, meu amigo. Cara, a situação do Vasco não é das melhores. O Vasco tá com uma situação dentro de campo que tá razoável. O Botafogo vem de uma situação muito pior, certo? Tô falando dentro das 4 linhas. E se embalou 2 vitórias e já passou do Vasco, cara. Ainda tem um jogo a menos. Então não adianta querer provocar. Não adianta querer fazer a sua soberba passar em cima de tudo. O Botafogo é o Botafogo. E quando se trata de jogar com o Vasco, o Botafogo cumpre o dever de casa. E nem roubando vocês conseguiram ganhar. Porque aquele lance era lance para vermelho. No final, na outra partida contra o Palmeiras, cara, o Medina foi expulso. Um lance muito parecido, se não idêntico. Aí no jogo contra o Botafogo ele dá amarelo, né, cara? Poderia comprometer a partida. Aí tem o Renato Gaúcho falando que na falta do... no gol do Botafogo, no segundo gol, a falta foi invertida. É claro que não, velho. Foi falta no Cadinho, o Cadinho tava mais pra bola. Então não adianta querer chorar, se espernear, faça o que vocês quiserem, certo? Eu não sou de falar essas coisas de provocar, mas quando se trata nessa questão aí que, provocou, fez mosaico pra... Cara, eu sei que é futebol, mas então se é futebol a gente pode devolver, né? Então o Botafogo venceu, você querendo ou não. Matheus Martins tirou muita onda, cara. E outra coisa importante, a importância de um treinador na equipe, para vocês terem noção. O Botafogo tem um elenco bom, não é para estar na situação que tá. Mas olha só, o futebol do Botafogo hoje apresentado é totalmente diferente do futebol do Martim Anselmi.
a defensiva do Botafogo está muito mais organizada. O ataque, claro, precisa se encaixar muita coisa ainda, mas já dá para ver muita diferença no Botafogo. Então, meus amigos e caros botafoguenses, vamos apoiar, né? Não sei, bom, o treinador que está chegando agora, o Franklin, ele já tem um conhecimento com o Botafogo. Espero que ele faça um belo trabalho e que o Botafogo siga nos trilhos das vitórias. Pelo menos até o meio da janela de ano, do meio de ano, né? Até a janela do meio do ano, o Botafogo aí precisa se manter firme. Porque é lá que o Botafogo vai decidir o restante da temporada. Então, vamos torcer e vamos apoiar. E o torcedor do Vasco, infelizmente, eu só lamento, tá bom, galera? Um abraço para você, minha torcida do Fogão, e Deus abençoe que eu possa encontrar vocês aqui no próximo vídeo.